Olá pessoas, bem-vindo a mais um Não Foi Por Mal. Daqui fala Cristiano. Luke, eu não sou o teu pai. Ok, ninguém quer fazer? Eu sou o Tiago. Então? Ninguém está a fazer porquê? Então, Então? Estou aqui então, sozinho, só porque sou agora eu agora. temos câmara. Eu ia dizer, calma, vá. E eu sou o Tiago. Será que vão vender bonecas fofas da Leia criança como o Baby Yoda? Rodrigues. E eu sou o Pablo. Tá difícil defender O Rosa. Pablo, Deixa eu fazer de novo. E eu sou o Pablo. Tá difícil Pablo, defender convém tu Rosa. apareces na imagem, não precisas ser tímido. Tô Mas quando tu Não, tu é que falas... estás a ter isso mal. Como assim? Ele está na imagem. Agora está, mas eu quando estava a falar, eu estava a falar assim. Foi. Tava lá assim. Era Sim, para mas ter ele um aparece efeito. na imagem de qualquer Era para ter forma. um efeito. Ah, É que ele não grava, tipo, só essa parte. Ele grava que isto tá- individualmente. Grava Nós tudo. depois, eu vou ter que juntar isto num ó vídeo. capa. Também. Ora, então, caros ouvintes de podcast, se nos quiserem ver, a partir de hoje vamos ter no YouTube as nossas lindas faces e vamos ter vídeo no YouTube. Portanto, se quiserem acompanhar, se quiserem conhecer estas lindas carinhas larocas, vão ao YouTube e vejam o vídeo. Eu só peço para que o editor coloque um blur na minha cara e coloque voz de pato. Por favor. Aquelas Não é vozes preciso que de testemunha de crime, sabe? não é preciso que isso já é mais ou menos o que está, pelo menos o que eu estou a ver. Pronto. Hoje então vamos falar da série Star Wars, o Obi-Wan Kenobi. E já percebemos que há aqui gente que se calhar vai ser o Cristiano do Boba Fett, né? O Cristiano, não sei se lembram, o Cristiano na série do Boba Fett, E o hater. É diferente. que estava muito É nervoso diferente. e que queria bater em alguém, e diferente. agora parece-me que é o Pablo que quer bater em alguém. Não, ele tem diferente, razão, é porque- diferente. Não é nada Sim. compara ao Boba Fett. Não, nada. Talvez o filme do Han Solo compare-se, mas o... E não só Mesmo assim, acho que Uma eu série- gostei do filme o quê? do do Han Solo. Eu gostei do filme. Eu nem Tem lembro do coisas filme do Han muito Solo, pra más, ter mas eu noção. até gostei de partes do filme. Eu só lembro do Gostei trailer do muito Han mais Solo, do não que o lembro de Boba mais Fett. nada. Em termos de cenas de ação e de a história explicam lá coisas ridículas, né? Como o nome dele ser Solo. Não precisávamos de saber. Sim. Muito menos da forma como eles quiseram explicar. Mas de resto havia lá cenas que eu gostei. Mas o Obi-Wan é diferente porque bate mais cá dentro. Aquilo dá aquele cabo. Claro, Aquilo é sim, mau, sim, só que a sim. gente fica sempre na escala. Eu todas as quartas-feiras vi o episódio já naquela. Pronto, isso provavelmente vai ser mau. Mas eu ia lá sempre. É... Isso Porque ele é Star Wars. estava a prometer um final épico. É, né? é aqueles amores tóxicos. A gente sabe que vai ser mau, mas a gente vai lá na mesma. Eu sabia que não ia... Eu sabia que o final nunca ia ser épico, nunca ia ser uma coisa maravilhosa do mundo. Mas a cena é essa relação abusiva, talvez. A gente vai lá ver, a gente sabe que é ruim, mas a gente vai lá ver sempre. Mas eu acho que A gente chega pela lá. luta final, eu acho que via mais 2 ou 3 episódios. Só para ver aquela luta A final. luta final foi boa, mas também Apesar que eles estragaram a luta final. Hein? não foi assim nada de outro mundo, Não, mas foi boa. para mim foi Foi boa. Não, a gente já chega lá no Sim. final, né? A gente já chega lá no final, né? A gente começar pelo fim não é a melhor escolha. Mas enfim, a gente começa... Pronto. Estou com Covid, desculpa. Malta, vocês... Tem que cortar, tem que cortar essa parte, porque senão isso vai aparecer logo o aviso lá no Spotify. Covid. Não, só apareceu o aviso. Se quiser saber informação sobre Não, Covid... só apareceu o aviso Covid porque nós pusemos Covid no tema, no título. É? Yeah, acho que sim. Ah, ok. Bem, o que é que
Querem Sim, começar a mas falar do o. quê então? Sim. Ok, Deixa, eu acho que começo. deixa o Bem, Pablo mas. começar, que ah, ele está ali Tá. com coisas por sair. Vai, Pablo. bem, a série começa 10 anos depois do fim do Uhum. episódio 3, vai. Mais ou menos 10 anos. Quando o Obi-Wan deixou o Luke com, Em, com a família em dele lá, né? Tatooine, né? E. Em Tatooine, sim. E deixou a Leia com aquele senador do. Eu não lembro o nome agora. É o São, Zorgana, são né? pessoas que aparecem. Sim, os Organas. Sim. E, É, e a mas gente já começa a viste o que é ver que ele muita fez, né? coisa. Deixou o gajo no meio do deserto para viver na pobreza e a Sim. Leia, a menininha fofa, deixou para ser princesa. Sim, mas isso é um artifício do roteiro, né? Que é pra conseguir fazer a gente ter mais empatia com o Luke, né? Yeah. É a pessoa simples que. Enfim. É pra gente ter uma identificação com o personagem. Mesmo assim, tipo, essa era uma cena que eu sempre achei estranha, tá ligado? Por que ele vai esconder o filho do gajo com a família do gajo? Na mesma casa que ele morou a infância toda. Pois, Mas faz sentido, porque ele nunca ia querer voltar pra Tatooine, porque foi um lugar onde que ele passou. Pois. Ele tem muitos Sim. traumas lá, não Mas é? É onde, o Anakin era de onde ele Tatooine, deixou a era? mãe quando voltou pra lá. é Sim. mesmo assim? Sim, é a mesma família. O gajo que cria ele são os filhos. É o tio dele, é basicamente o. Calma, é o tio dele. O tio Era é o irmão. É? É primo, Sim, vá, irmão do deve ser pai. primo. Yeah, é irmão do pai. O... sim, era o irmão do pai dele. Então, Eles moravam na mesma casa, tá? Foi a mesma casa que o Anakin cresceu, é a mesma casa que o Luke cresceu. Só que depois mas ele isso, teve mas sabes, ele deixou a mãe pra mas isso trás, pra é, lá. Quando voltou muito mas tarde, isso é completamente parvo, ele. porque se o Anakin foi para o lado negro da força e viveu isso tudo, porque é que ele mandou o Luke para o mesmo sítio do Anakin que podia correr o risco dele ir para o lado negro da força também? Porque pra começar, o Anakin não tem mais nada lá. A única coisa que ele tem lá é traumas. Ele voltou pra lá depois de muito tempo à procura da mãe. A mãe já não tava lá. E quando foi encontrar a mãe, ela morreu. Morreu nos braços dele. Naquele mesmo lugar. Ah. Não foi na casa, Uhum. mas foi na zona lá, né? É, mas tipo, ele nunca vai querer voltar pra lá. E mesmo que o Anakin tenha, entre aspas, morrido, não é? Que só tem agora o Darth Vader. Sempre, nunca é totalmente, porque sempre nas lutas, antes de lutar, eles tentam atingir o lado bom das pessoas. Então, É assim com o Darth Vader. e É a única como é pessoa que o que não Darth Vader tentam, que morreu, não não é? tentam. Não foi voltando a ser um Morreu pouco o Anakin. salvando o filho. Sim, sim. Portanto, ele, Foi salvando o pelos filho vistos, o dele. Anakin não estava totalmente morto. Nunca teve. Sim, nunca teve, nunca teve. É isso que eu tô dizendo. A única pessoa que ninguém tenta mudar a cabeça, ir pro lado bom da força é do Sim, Imperador. esse É. é o tá. Também pouca gente chega ao Sim, pé dele, né? Também tem e tu essa. nesta série, no final, depois tens a parte do Darth Vader a falar e até há a mistura das duas vozes, né? As vozes. Portanto, logo Sim. aí via-se que a voz do Sim, Anakin também estava lá por trás. Estavam ali em luta, mas sim, não estava mas, morta. mas você viu que ele fala. Tem que ele fala com a voz do Anakin. Talvez, Misturado com a voz do. só que como aquilo tá estragado, Yeah. tá vendo? Quando fala que o Anakin morreu, depois vem a voz do Darth Uhum. Vader Sim, sim, mesmo. sim. Como se tivesse. Yeah. Como se estivesse a Como se falar com tivesse, duas como pessoas. se Estavas tivesse a se falar no início, falas livrado. com o Anakin e depois no final, Sim, quando é sim. aquela parte quando ele disse que eu matei o Anakin, falas com a voz do Darth Vader. Como se fosse o Yeah, Darth Vader a afirmar yeah. Yeah. que foi. Isto é tramado porque há filmes que na cronologia da história são mais à frente, mas que nós já vimos há muitos anos. E eles, claro que eles tentam aqui tentar ligar tudo e ligaram muita Sim, coisa, que eles né? não podem. Mas fica sempre alguma coisa mal explicada, né? Porque há muita coisa que a gente quer que aconteça Sim. e a gente sabe que não pode acontecer porque só vai acontecer pronto, na trilogia do quarto, quinto e sexto filme.
Por exemplo, o Darth Vader não sabe isso ter sido os filhos naquele momento. E a gente fica naquela, "Ia, será que a Leia vai ficar ao pé do Darth Sim. Vader ou o Luke? E Quando é que ele descobre isso? Porque ele depois eu acho que ainda é no episódio 7, 8, não, Não, Acho que é no 4, episódio 5, 2. 4, 5 e 6, né? 4, 5 e sim. 6, ele depois já sabe, né? Pelo menos Não, eu no acho... final ele. Não, bem, eu acho que ele descobre no Não, episódio o 1. episódio Faz muito 1 tempo que eu não não, vejo o os 4. filmes antigos. Se calhar ele descobre. Acho que ele descobre no episódio 1. Não, Ele Ele descobre no episódio 1. Ele vai lá lutar com o Darth não, isso é o Vader, logo no 4. episódio 1. Ele perde a mão Isso é o 4. no episódio 1. não, acho que é no 2. Sim, Ah, sim, No desculpa. episódio 2, não, Episódio no 4, episódio exato, exato. 5, vá. sim, sim, Eu tava falando do primeiro Sim. filme. sim, Episódio 4. exatamente. Sim. Ele vai lá do luto com o Darth Vader, perde a mão. Não, mas acho que é ele, no segundo ele descobre filme. que é o pai dele. Eu não vou me Acho que é arriscar, que no eu estou na segundo dúvida se é filme. no primeiro ou se é no segundo. Vou ter que pesquisar. Eu acho que é no segundo filme que acaba Quando- assim com essa frase do É a minha, Eu sou o teu é a pai, minha acho frase. eu. É. Mas se calhar o Darth Vader assim que o viu, né? Assim que teve com ele, percebeu que ele era filho dele. Através da força e da energia e tudo mais, né? Foi Foi no segundo, episódio pois. 5. Foi no episódio Então é 5 no filme 2. que ele diz. Ele vai. Eu acho que vai. Putz, mas eu não sei quando que ele vai saber. Sim, quando é que o Darth Quando Vader que- quando descobre? que- o Luke descobre. O Luke descobre Sim, que o Luke Vader descobre. é o pai É, dele o no Luke e episódio toda a O 5. gente. Anakin se calhar descobriu assim que se encontrou com o Luke, não é? Assim que houve o primeiro confronto, ele soube que ele era filho dele. Sim. Porque através das energias e das forças e força. tudo mais. Mas pronto, voltando agora um bocadinho ao tema da série. Eu também gostei de ver, foi aquela parte mais violenta do Darth Vader, acho que foi no terceiro episódio que ele vai lá àquela cidade e começa a matar Sim, toda sim. a gente pelo caminho. Quando Yeah. está com aquela obsessão de Sim, apanhar o ele é Obi-Wan. muito mais. Ele é muito mais cruel e cru aqui nesta Ele série. simplesmente Tem cenas brutais com ele. Ele simplesmente vai andar pela rua e matar qualquer pessoa que nem precisa de aparecer à frente. Não, e aquele da nave, meu, que ele faz com que a nave Assim, deixa, ele aí mostrou não muito é? poderoso. E começa a tirar violentamente bocados da nave. Só que essa cena é boa e ao mesmo tempo é má, porque vês a nave, eu puxar a nave para trás e de repente aparece outra nave, não sabemos aonde. Porque Pô, mas já estão Não, indo isso é lá o pro meio. final, meu Deus. o Kenobi sabe exatamente qual é o problema do Darth Vader. É a raiva que ele tem. E a raiva Ele é muito faz com impulsivo. que ele não pense. É muito impulsivo. Então o gajo quando chegou ali, ele nem pensou, estás a ver? Meteu a nave para baixo, começou a tirar. Ele só via destruir, estás a ver? E não pensa. Ele é aquele impossível pra cacete, Yeah. né? Sim. E é o problema dele. E é isso que. Quando há aquela... O problema é que o imperador usa, né? Sim. Pra controlar Yeah. ele, essa raiva, esse, Sim. esse É o que controle. faz ele ir para o lado negro da força. É essa raiva e essa. E também que ele queria ser... Uma das coisas é porque o Imperador pôs na cabeça... O ego dele, né? O ego dele de Sim, querer ser. mas uma das coisas foi porque melhor o de Imperador todos. pôs na cabeça dele que se ele fosse para o lado negro podia salvar a mulher dele. Isso também... Sim, é que ele tinha tido uma visão Exato. dela E o morrer. Imperador pôs na cabeça se ele fosse para o lado negro da força que ele podia salvar a mulher. Pois, entretanto, como estava-se a ver, não ia conseguir. Pois. E isso foi um dos motivos também. Além, depois aquilo foi uma bola de neve. Tudo aquilo que ele já era, a personalidade dele, de Sim, ser sim. impulsivo e querer cada vez ser mais poderoso. E a própria postura de luta do Obi-Wan é uma postura mais defensiva. Do Anakin é muito mais ataque. Eles falam disso naquele episódio que eles estão a treinar. Sim. Yeah. Tudo isso é uma bola de neve que leva o Anakin a ser o Darth Vader. Uhum. E uma coisa que me interessou na série foi, pronto, a gente estava à espera o Obi-Wan fosse a história com o Obi-Wan e o Luke. E do nada aparece ali uma Leia. Bem fofinha, bem bonitinha. Mas não podia ser o Hulk, porque eles não se tinham
eles tinham se encontrado, mas não, ele não o treinou, ele só o treinou mais velho, não é? Sim, treinar não, mas se a gente fosse Sim, qualquer sim. coisa. Portanto, não podia ser uma história entre os dois, porque senão ia Mas eu, na minha cabeça, ainda por cima, estragar. porque no trailer, Sim, no trailer praticamente só mostra o Hulk. Ele à volta do Hulk, ele a ver os Hulks lá naqueles binóculos, não mostra nada da Leia. Sim. E tu ficas naquela, ok, isto vai ser uma história que se calhar vai ser mas o isso foi para, Sim, mas isso vai ser ter alguma coisa de vai ser surpresa, uma né? história que vai ser ele à procura. Ele à procura não, ele à volta ali do Hulk, se calhar o Hulk a passar por dificuldades e alguém a tentar atacar o Hulk, alguma coisa assim, e ele do nada aparece das sombras, entre aspas, e a salva e o Hulk nem dá por nada, ou seja, não se apercebe assim grande coisa. Sim, sim. Pelo menos é o que eu pensava, do nada metem ali uma Leia, que foi uma coisa Mas boa, eu acho que isso foi uma boa é uma decisão. coisa boa, porque Sim, que depois a Leia já conhece ele e esse é o motivo que ela foi Sim. chamar ele Sim. no Pois. episódio sim, que 4, né? a fala do último episódio é essa, quando precisares de mim, chama-me. Que é o que vai acontecer depois no episódio 4. Só que há outra coisa. Sim, eles fazem ali muitas ligações. O problema desta série, aquilo. Sim, Então começamos com um Jedi que é o Obi-Wan exilado, não é? E que eles explicam isso, né? Que é ele deixou de usar a força para não poder ser Detectado. detectado, né? Os Jedi têm essa capacidade de vá pôr a força em stand-by para que não sejam detectados. Mas isso, claro, que depois tem consequências, porque eles depois precisam de algo que desperte essa sim, força que ele outra vez, né? praticamente, entre aspas, perdeu a força. É, é mesmo Estava como se fosse um enfraquecido. músculo, tá? Sim, Se você não pois. treinar, aquilo vai Yeah, Estava atrofiar e não vai ter enfraquecido. mais yeah, força. isso mesmo. Portanto, começamos com ele exilado e tal, e depois passamos para o rapto da Leia, né? Sim, mas antes do rapto Que da é um Leia, houve bocado. aquele ataque, como quem diz, lá os inquisidores que foram à Tatooine porque sabiam que havia lá. Sim. Temos E temos aquela temos cena. a parte. Temos a parte dos Inquisidores, que são um grupo especial de do Darth Vader, de perseguidores de Jedi, né? Uhum. De caçadores de Jedi. É como se fosse a SS nazista. Sim. Basicamente. Que eu acho que é muito Sim, deve ter inspirado. muitos paralelismos Sim, com. é paralelo, é o Sim, o Darth paralelo Vader é direto. claramente um. Não diria O o Darth Vader, Palpatine. mas sim o Sim, Imperador, sim. o Darth Vader deve ser um Goblins, que era tipo número Sim, 2 sim, Gable. do. Yeah, talvez. Portanto, temos esses Inquisidores que somos logo apresentados ali uma personagem que não está bem dentro, ou que é uma personagem dentro dos Peraí, só um segundo. Inquisidores que não está bem com as Sim. mesmas ideias dos outros, né? Percebemos que há ali qualquer coisa que ela tem uma raiva ou uma perseguição para já com o Obi-Wan Kenobi, né? Uhum. Uh, e então percebemos que aquela personagem vai ser uma se calhar das principais da série. E depois aí sim temos o rapto da Leia, que é assim uma cena a Boba Fett, né? Que Sim. é uma cena. Mas eu depois estive a pensar, não é? Mas Star Wars é mesmo isto, né? São cenas tão espetaculares e ao mesmo tempo cenas que são bué da ridículas, né? Putz, eu não Mas eles sei, estão. mano. Não sei, tipo, as séries. Ela a As séries é fugir, muito complicado. ela a fugir é bué da ridículo, meu. É tipo, gajo atrás dela e uma miudinha a fugir. Não, há uma parte da perseguição. Pronto, que ela está a fugir. E tu vês que o gajo vai atrás dela, que o gajo vê que está um ramo à frente e não se vê do ramo e vai contra o ramo e depois cai. E tropeça-se nos outros todos. E a gente, "Eita, mas o ramo
estava aí desde o início. Se ainda fosse aquela uma coisa. Já, parecia mais um filme de comédia, Se né? fosse uma do cena que- do género, tipo, ela a fugir, sei lá, ela foi contra o ramo, mas empurrou o ramo e depois o ramo, entretanto, soltou-se e foi assim lançado Yeah. contra ele e o gajo não. Sim, sim, Era sim. diferente. Mesmo assim era parvo, mas era Yeah. diferente. Mas não, o gajo, ela basicamente passa por baixo do ramo e ele vai contra o ramo. Então, mas, Yeah. Sim, essa parte é ridícula, né? Depois lá e temos outras com lá ela. apanho e tal. Sim, sim, sim. sim. Não falta cenas Eh, ridículas, infelizmente. Eu acho que eles deixaram tudo que eles. Todo o dinheiro e tempo, eles depositaram tudo no último Para episódio. variar. Porque Epá, mas às vezes não é dinheiro, complicado, meu. Às é vezes não muito é dinheiro. complicado. Aquilo basta uma. É tempo, principalmente tempo. Tempo pra eles Às vezes basta uma melhor escreverem aquilo como montagem, deve meu. ser. Uma melhor montagem já torna aquilo mais Não, tempo. dinâmico, Ainda precisa de tempo. não é? Não, mas para isso precisa de tempo, não é? E Epá, tempo é mas dinheiro, sim, está bem, basicamente. mas tempo quê? Mais meio-dia, não é por aí, estás a ver? Não, estás a falar. Não é assim que se monta uma série, não é? Não, Pelo estou a amor de dizer Deus. aquela cena em específico. Mas uma coisa é tipo filmagens, outra coisa é ser de edição. Edição não é o primeiro dia que vais fazer milagres. Mas uma. Pois. Não, mas uma edição pode disfarçar muita coisa, né? Ele podia ali Sim, Sim, mas não. ter uma troca de planos e uma. sim, mas e um esse é ritmo o diferente. ponto. Mas esse é o ponto. Até o penúltimo episódio é sempre, vai, despacha isso. Faz assim, tá Sim, bom, tá porque bom. Mas depois no é último mesmo, que as eles pessoas querem. tomaram mais tempo, mais calma para As fazer. pessoas querem ver aquela determinada cena e aquela determinada luta. Portanto, tudo o resto. Se basicamente a série foi feita só. Quem gosta de Star Wars não vai gostar provavelmente da série e muitos momentos não vai gostar da série. Quem gosta de Star Wars só por causa das batalhas e dos sabres a lutar e não sei o quê, provavelmente vai gostar muito mais da série. Eu acho. Só que Não, eu acho que. Vai gostar do primeiro episódio, porque o resto não tem nada tens lá disso. Eu acho que há ali meia núcleos. dúzia deles. Eu acho que há ali núcleo. O núcleo da, da Leia com o Obi-Wan tá fixe. E a ligação entre as duas personagens, a miúda é muito fixe. Sim, a miúda. Acho que encontraram. A miúda que entrou no Bird Box. É A a mesma sério? miúda do Bird Box, a filha da. Ah, é? Sim. Sim, a filha da Ah, principal. epá, e funciona muito bem com o Obi-Wan Pois é. Kenobi. E depois a Não, relação entre o Darth A gente Vader. consegue ter. A gente consegue ver por que o Obi-Wan é tão importante Sim, sim. pra Leia, né? Yeah, sim. Eu acho que isso eles fizeram a ligação bem. Eu acho que o problema da série foi que eles quiseram para já pôr alguma coisa dos Inquisidores, né? Porque a malta gosta muito dos Inquisidores e é um grupo que para já pá, visualmente é muito fixe. E depois tem a perseguição aos Jedi. Os Jedi. E eu acho é que não teria que ter aquele arco da Reva, né? Esse arco é que ficamos muito tempo nela e acho que não valia a pena. Os Inquisidores acho que é importante porque tu não podes estar sempre com o Darth Vader, né? Não pode ser sempre o Darth Vader. Então, os Inquisidores vêm do universo expandido, que já Sim, as sim, sim. animações, os livros, Sim, ok. E a história do Obi-Wan depois do episódio 5. Episódio 5 não, do episódio 3. Tá sempre ligado aos Inquisidores. Pois, porque eles perseguem-no, né? Pra quem viu o Rebels principalmente, o Rebels é basicamente Jedi contra Inquisitores. É. E é lá no Rebels também que entra a Ahsoka Tano, que aparece no Mandalorian. E no Boba Fett? O Grand... Como que é? O Grand Inquisitor, né? É isso que chama? Sim. Sim, o Grand Master, Grand Inquisitor, sei lá. Esse é o principal Inquisitor na série Rebels, E basicamente. neste também, né? Não, Neste aqui também. temos. Sim, Só neste que ela ainda também. foi durante um episódio ou dois. Porque ela matou, que a gente sabe quando se mata no Star Wars, nunca se mata. Aquilo podes cortar uma pessoa ao meio, podes cortar em 50 bocados que provavelmente ela vai ficar viva. E Mas aí quebrou a regra também. Aí quebrou a regra. Porque normalmente quando se cai de grandes alturas que não se morre. sim, agora. E ali a gente tinha corpo. Ali a gente tinha Pois. corpo.
Mas mesmo assim o gajo não morreu. Nem essa regra Pois. mais é válida. Normalmente a gente fala, não tem corpo, não morreu. Mas isso, os Não tem sabres de corpo, luz, não a tem gente já morte, falou né? disso outro episódio, que o sabre de luz é uma arma muito letal, mas ao mesmo tempo é curativa, porque como é que aquilo é um sabre tão quente que aquilo se faz, e que E eles têm cá a estanca, ferida né? ao mesmo Eu tempo. acho que eu tenho uma teoria, se é tu tens que. O problema é que os gajos são tão egocêntricos que eles colocam a espada, né? Perfuram o corpo e deixam lá durante um bocado. Tá a ver? E esse bocado está a curar. Pois, aquilo é curativo. E quando eles Sim, nem tiram, Mas precisam de um bocado, aquilo é e quando instantâneo. não eles precisa tiram, nem Aquilo é curar. Não precisa instantâneo. nem. mas quando eles tiram, já está a curar. Se eles fossem mais rápidos pôr e tirar, estás a ver? Se calhar eu não curava tanto. Mas como eles A cada querem, corte é um cheiro de churrasco. yeah, querem, querem estar lá a fazer aquela pose de quem conseguiu, estás a ver? Só que E quando tiram, a Riva Tass tem muitos. Eu gostei da personagem, mas depois ao mesmo tempo não gostei dos princípios dela, porque pronto, a gente sabe, agora sabemos que ela basicamente era um plano que era para matar o Darth Vader, só que ela, ao mesmo tempo, ela tem aquela discussão com o Obi-Wan que é: vocês não nos salvaram, o que é que vocês estavam a fazer? Eles estavam a ser mortos, eles estavam a lutar pela vida, não salvaram os claro, miúdos que eles sim, estavam a sim. morrer, o que é que eles podiam fazer? Pois. Queriam que fosse aos fantasmas, Yeah. salvá-los? E ela fica: vocês não nos Não, salvaram, não, então, mas eles epá, estavam mortos, como é que iam? o arco. Pois estava tudo morrer ou Faltava Pois. ou já estavam mortos mesmo. O problema aqui é quando eles querem. Isto para já, esta série só tem 6 episódios. Portanto, é muito mais pequena que as outras, não é? É, Muito mais, mas pronto, isso tem para- menos episódios. Não, é muito mais porque o Boba Fett pegou 2 episódios e meio por Mandalorian. foram os melhores. Mas que ajudaram. Porque senão o Boba Fett era bem Mas isso menor, eu eu acho acho. Eu acho que eles aqui deviam ter posto um episódio da terceira temporada do Mandalorian. Né? Do Mandalorian, A sim. meio. Com estás a ver? certeza. Eu acho que E ia ajudar. Ia claro. ajudar. Colocava o Mandalorian Oh, isso, criança. Yeah. Então, bastava aparecer um episódio Acho que dava da que mesma aparecesse o Mandalorian e o Grogu e às vezes já ficávamos contentes e isso melhorava um bocadinho. Yeah. Grogu que tá vivo nessa altura. Mas, Ele deve ter Grogu sido. devia ter uns 50 anos. Aquela Por aí, cena 50, que nós 40 anos. vemos dele a ser atacado e alguém a tentar ajudá-lo, deve ter sido aqui, não? Nesta cena que lá o templo dos Jedi é é atacado. capaz. É capaz. Deve ter sido nessa altura. Mas tipo, essa série, que há aquelas séries que parece um filme. O quê? Estás a falar do ataque a Mandalore? Sim. Não. Do ataque ao templo Jedi. Sim, que salvaram o Aquelas Grogu. visões do Baby Yoda, né? Tu tens uma visão que está alguém a tentar defendê-lo e morre. Que vem uns Stormtroopers. Deve ter sido. E Foi na deve ordem de ser- 66. Ele devia estar nessa escola dos Jedi, né? E É provável que ele tivesse sorte, sim. Mas como eu estava a dizer, há séries que eles parece que fazem a pensar que é um filme. E aqui, só que aqui eles fizeram um filme, eles Sim! tirassem para aí. Isso era um filme, basicamente. Tiravam aqueles episódios do meio, metiam o início e o fim, davam um filme de 1h30 ou 2 horas e estava ali um filme. Só que meteram ali coisas ali no Então, meio. Foi como o Boba Fett. pois. Só que o então Boba isso é Fett é mau. esse é o problema de esse é o problema de todas as séries da Disney. Eles não sabem fazer Ah, tá. séries. Não sabem. Eles fazem sempre um filme e dividem em 6, 10 episódios. Uhum. É sempre assim. Eu acho que o problema. Se você assistir todos os episódios seguidos, você vai gostar da série muito mais do que você ver episódio a episódio. Sim, eu acho que sim. Eu acho que sempre torna-se um filme, né? Porque, tipo. Sim, tipo, quando começa. Tipo, putz, agora vai! Acaba o episódio. É. Putz, agora Então, vai! em episódios Acaba o que é só para episódio. encher só isso. Tens ali. Olha, tu perdes um episódio inteiro em que a menina Leia está lá dentro de uma conduta e que ela vira eletricista. E está ali o episódio todo. Yeah, meu. Que a gente fica. Não, mas Sim, mas ela, eu tinha muito o que uma eu criança fico a fazendo pensar. aquele. mas ela não fez nada. Aquele. Ela só encontrou aquele coisinho, E- né? E encaixou. aquele É drone, isto. tirou, pronto. Sim, não, mas ao mesmo tempo ela ligou lá uma tomada qualquer. Teve ali um episódio inteiro, que é que eu parecia Dragon Ball casino. Não, ela só tirou. Sim, mas ela não podia fazer muita mais coisa ali. Ela não é claro força que não, explosiva ela nem nem nada, devia- não é um Grogu. Mas eles. Eu queria que ela fosse Mas o Grogu mas e o problema é que usasse a eles- força Nem devia no... ser ela Eles estar lá. tornam Nem devia ser ela estar o lá. problema é que eles põem aquela cena como se fosse uma coisa para dar suspense. Não é? Sim, mas mas aquilo tipo- não dá suspense nenhum a nada.
Tipo, era pra colocar, tipo, como se ela tivesse conseguido salvar as pessoas, mais ou Claro, menos, claro né? que sim. Tipo, mas o episódio não é todo só sobre isso. Essa é Não, a não, cena. não. Tem muita coisa acontecendo ali Sim. em volta, Yeah, tá vendo? sim. Portanto, o que é Olha, que nós temos? Putz, olha, uma coisa que. O episódio inteiro, mano. Eu quero falar só sobre Sabres de Luz. Que é sempre. Ou é sempre muito forte, ou é sempre muito Uhum. fraco. Pois. Quando estão a lutar contra Stormtroopers, parece Power Rangers. Que faísca pra tudo quanto é lado, Yeah. mano. Dá um golpe, é faísca, faísca e faísca. E Sim. depois, tipo, eles não cortam nada. O gajo passa o lightsaber no meio de um Stormtrooper, não acontece nada, não fica nem chamuscado, só sai faísca. Mas depois a gaja chega lá, tipo, quando estão tentando abrir a porta. E pumba, bomba, Nada. bomba, bomba, bomba na porta, não faz nada. Depois chega a gaja com o lightsaber e vai lá, fip, e passa o lightsaber, Então, manteiga, mas faca já na viste que manteiga, faca quente na manteiga. o sabre de luz dela é um sabre de luz especial, sabre de né? É só- luz. Aquilo Não, é sabre muito... de É luz é especial sabre porque de tem luz, não tem essa. duas espadas. Ela, Junta-se uma à outra e fica. Não, então aquilo faz de helicóptero e tudo, meu. você nunca viu isso na vida? Sim. Então, um Mas sabre dizem de que luz isso faz de é helicóptero e pra. É tudo, por, meu. Viste? Até dividiu em dois. Não. Aquilo não é faz dois. helicóptero. Aquilo é pai 4 em 1, estás a perceber? Aquilo é, Pra começar, lightsaber duplo a gente já tinha visto antes. aquilo é Tá bem? um. E Aquilo é um do canivete helicóptero suíço eles nem usam. dos sabres de luz, meu. Né? Eles nem usam os inquisitores na animação estão sempre a gerar aquela porcaria. Sempre que qualquer oportunidade que eles têm, eles usam aquilo. Ah, Eles voam com aquela Sim. porcaria Sim, sim. a girar. E quando... Então, agora só utilizou uma vez, né? Acho Sim, que mas só. isso é a cena mais foda do. Sim. Eu sou umas duas vezes, eu acho. Uma foi pra interrogar um gajo, eu acho. Yeah. Uhum. Pra ameaçar uma pessoa. E outra foi nessa luta contra o Darth Vader. E continuando a falar aqui nas coisas más, nesse episódio, além daquilo da Leia virar eletricista, Bob Construtor, e Isso além, vai yeah, lá brincar um bocadinho enquanto a gente e tá a além resolver o dessa problema cena aqui. dela chegar lá e eles com as armas não conseguiram, ela chegou ali meio, podia ter começado logo assim. Também temos aquela parte que o Obi-Wan se entrega e depois eles estão ali no meio dos Stormtroopers todos a falar na boa, como se ninguém tivesse a ouvir. Não, ajuda-me, não sei o quê, tu comigo. Vou sussurrar. Estão a usar a força pra. Estão a então usar a fala força com a força. Pois, isso também foi pra bada não parte. propagar o Eles ali som. no meio Os da gajos a tropa ter uma toda. conversa. Não, mas isso vai daquela teoria que os Stormtroopers são uns idiotas. Mas isso também é meu. outra coisa São uns parva. burros. Quando tens que é? aquele Sempre episódio foram. Sempre do foram, Obi-Wan então. a salvar a Leia, que ele apaga as luzes e a gente, então, mas. E ele, pronto, a cena visualmente é muito bonita, aquilo tudo Não, desligado e de repente só vês o sabre de luz e a Sim. matar um e depois acende. Mas tu ficas, "Fogo, eles com tanto equipamento, aquele capacete não tem visão noturna. É que a gente hoje em dia tu Não vais para tem. uma guerra, os soldados se estiverem a lutar à noite têm óculos de visão noturna, alguma coisa de visão noturna. Aqui é que eles não têm. Sim, mas aquilo é outro Mas universo que não tem visão. eles Que visão ali- noturna é só no binóculos. Eles ali estavam em cortes. Em Estavam contenção de custos. em contenção de custos e os capacetes são dos mais fracos. Ok. O problema é que a gente da série do Obi-Wan a gente temos de estar o tempo todo a inventar ok, isso não aconteceu por causa disso, aquilo não aconteceu por causa daquilo. Mas mundo fantasia é isso. Não existe sabre de luz. Acabou a série. Acabou o Star Wars não, todo. mas há coisas. Epá, há coisas que são muito mais ridículas que outras, né? Eu percebo que aquilo é um mundo de fantasia, né? Mas agora, teres uma miúda a correr bué da devagar e tu vês que a miúda está a correr bué da devagar por uma floresta e 4 homens ou 3 Era homens 3. não apanham uma miúda. E também tem a parte que ele esconde a Ei, menina isso é debaixo do ridículo. casaco. Essa nem Ninguém estava a vê. lembrar dessa. Hã? Que baixo o quê? Mete lá debaixo dentro do casaco. Esconde a menina debaixo do casaco. Ei, Essa foi a pior. E não só, tu vês ali. epá, não, e os gajos lá no. Epá, quando ele vai pescar a Leia, não é? Sim, esse foi o pior episódio. Yeah. O gajo no meio da cidade, ele tira o capuz. Estás a ver? Quando ele está no meio da gente toda, tira o capuz
e anda lá no meio. Pois. Não, e porque tu E, vês os outros. e foi dado um aviso de captura para todos os mercenários dali da Os zona, mercenários. né? E o gajo anda ali, tipo, a falar com ela e ela a fugir, e não sei o que mais. Epá, Sim, mas quando ele viu que tava sendo procurado, ele meteu o capuz. Tanto nele E, não, quanto e nela. também tens outra cena quando eles são capturados, acho que é no segundo episódio, que há aquele que aparece lá a rapariga que era. Pronto, que ela pertencia aos Inquisidores, mas estava lá infiltrada e estava a ajudar os bons. Ahm, que eles têm tipo assim uma portela, tipo, aquelas cancelas para não se. Em que eles basicamente só Sim. podiam cortar aquilo ou passar por baixo e por cima e contornam aquilo e assim, então, mas porque é que. Nem sei se vocês repararam nisso. Sim, tipo, ele precisa destruir Yeah. a cancela, que é tipo de laser. Mas Isso- eles podiam muito bem só dar a volta Não, naquilo. não sabem, vocês não sabem. Aquilo Né? pode ter, Dava. aquilo pode ter um campo de energia. Isso era uma que cena que bastava pronto, fazer tem, um corte tem ali ali um. e soltava para outra cena. E a gente depois, ok, eles passaram aquilo por cima ou por baixo. Não, mas tinha que dar continuidade com a outra chegada. Né? Mas pronto. Enfim. Epá, e chegando. E eles estão. A mira dos Não, gajos mas estão isso- menos mas afinada isso, de gente- sempre, mano. Porque tava tipo uma porta grande. Tem as pessoas paradas na frente e os gajos não Mas isso- acertam, meu. Não acerta ninguém. Eu acho que as armas é mais uma prova de que eles estão em contenção de custos. Não, As mas isso é armas em estão contenção de descalibradas. custos desde sempre. Nunca. Estão descalibradas as armas, meu. Tanto que Eles no, não têm dinheiro para calibrar não, as armas. Então aquilo eles no Boba disparam em Fett eles frente até e aquilo dá gozam com uma isso. curva. Yeah. Yeah. O Boba Fett até goza com isso, que tá lá os dois Stormtroopers à espera pra entrar na cidade, tentam os dois acertar numa lata, Pois. ninguém consegue acertar. Assim, mas o Boba Fett goza com isso, mas eles também não acertam. Boba Fett não, no Sim, Mandalorian, sim. desculpa. Ok. No É Mandalorian. aquela- Com o que eles Boba estão- Fett eles não acertam em ninguém também. Que esse episódio. Há aquela luta final que estão todos no mesmo sítio e não acertam. Não se lembram dessa Mas parte esse final. episódio- Eles não acertam em. Mas esse episódio estavas a falar do Mandalorian. Quem mas fez isso nunca foi com o acerta. Taika Waititi, que ele é que pegou nisso. Pá. Só Claro. podia. Ah, claro. Claro. Ele fez uma cena em que não. Uma cena com dois Stormtroopers que era. Pronto, estamos Isso, aqui das isso é cegas. explicar a parvoíce, não é? Pelo menos é brincar com. É pegar, saber que aquilo é uma coisa parva, mas depois criar uma piada sobre isso. Bem, isso avança. Isso cria em nós uma explicação. Pronto, se eles são maus, são E já maus. avançando aqui para o final do episódio, falando já a começar a falar do final, que a gente já falamos um pouco, aquela luta final, que Isso que, porra. Para mim, Depois, tipo, para tem mim um- foi então, tem das um melhores coisas que eu já vi de Star Wars. Vou já começar por aí. fogo, calma lá também, né? Foi. Mas enfim, tipo, a série toda, tipo, você, putz, caralho, olha eles fazendo de novo essa merda, olha lá, fogo, eu não acredito nisso. Claro, sim. Mas depois eles metem um episódio final, mano, que eu pulei da cadeira, eu fiquei, tipo, eu tava deitado assistindo, eu Sim. sentei pra ver aquilo aquela como parte deve daquela ser. luta final, a gente fica. Mas mesmo assim quase conseguiram estragar a luta final, porque aquelas imagens que eles puseram, aquela montagem intercalada que eles fizeram com Tatooine, né? E da outra a ir lá matar Ei, nem estava a lembrar disso. a tentar matar o Luke. Isso é uma estupidez. estava-me a lembrar Para já, porque disso. tu sabes que o Luke não vai morrer e não lhe vai acontecer nada. Primeiro, Sim. não cria suspense nenhum. E depois está a estragar o que é bom do episódio, o que é a luta Sim. entre o Luke e o Darth Vader. Sim. E depois E essa gaja já vai voltar ainda. Pois, que Sim, deve eu voltar, pensava por que isso ela é ia que morrer, eu acho que ele. mas depois entretanto percebi porque é que não a mataram. Ela- Eles criaram, Mas claramente criaram aqui um arco para ela porque querem utilizá-la noutra série ou algo Não. do género. Não, outra série não, o que né? se fala, Também não é o que pra se fala é que vai tanto, haver mas- uma segunda temporada, porque apesar de depois da série ter saído, o McGregor já falou que da segunda temporada que pode acontecer. Um lado dos diretores da Disney também já falou da segunda temporada que pode acontecer. E estamos a ver é que vai haver uma segunda temporada.
Vai Porque, acontecer, então vai acontecer. Pois, Se eles falam que pode acontecer, é porque há porque vai muita gente a acontecer, falar provavelmente. pois, é disso. porque Só O não está próprio confirmado ainda. porque já estão a estudar. faz o Darth Vader também, já fala de fazer uma série do Darth Vader e quer voltar como Darth Vader. Ah, tem calma, pô, tem calma. Darth Por isso Vader, se eles. é provável. Tipo, ó, mostrar, tipo, o Boba Fett. Boba Fett parece, tipo, 5 minutos nos filmes, tá vendo? Todo mundo criou uma cena em volta desse Pois, eu acho personagem que foi esse o que quando eles forem problema. entregar, Eu acho que foi esse o problema. mas quando eles forem entregar, eles podiam fazer qualquer coisa melhor, né? Pois, mas o problema tipo, foi qualquer deles, coisa, porque a tipo, personagem tinha muito mais para dar. Até mesmo a história que eles criaram, se fizessem um Boba Fett mais rijo, mais forte e pá, e que depois pudesse até ter uma transformação, mas ser um gajo mais. Foi o que nós falámos, que o gajo parece um banana, meu. Então toda a gente fazia tudo o que queria dele, Sim. meu. Então um gajo que era um pois é, mercenário, meu, exato. de repente é um. Então, o meu medo do Darth Vader é isso, talvez. Tipo, Não, mas o gajo aqui eu acho que. apresentei Star Wars pra um amigo meu, o gajo já tem, tipo, é bem mais velho do que eu, o gajo nunca tinha visto Star Wars. Eu falei, vai lá ver Star Wars. Vê episódio 1, 2, 3, vê Rogue One, vê episódio 4, 5, 6, dei o itinerário certinho pro gajo. E o gajo, tipo, ficou boeda triste quando o Darth Vader morreu, mano, porque o Darth Vader é uma cena icônica. Sim, sim. Eu acho que é o maior vilão da cultura pop. Eu acho que não Dos tem maiores, E a ninguém gente claro. sabe que o maior que Darth ele. Vader morreu, pronto, o Anakin morreu, o Darth Vader, porque ele já aparece como fantasma, senão a gente se calhar, se calhar está vivo. É a nossa sorte. É Não. a nossa sorte, senão se calhar ainda... Olha que eles podem ressuscitar ele. E ele não morreu ainda, tá? Eles vão fazer uma Sim. série. Por favor, não faça uma série do Darth Vader. Darth Vader é muito maior do que uma série. Sim, Pelo amor de Deus. mas eu acho que eles aqui até conseguiram elevar e tratar o Darth Vader de uma maneira leal e até conseguiram subir a fasquia Sim, do Darth nessa Vader. série o acho problema eu. não foi o Darth Vader, nessa série. Nessa série Não, o Darth não. Vader não foi o problema. Eles no Darth Vader eles acertaram e foram corretos com a personagem. Tá a ver? O problema é o que estava à volta para. Podiam ter feito melhor, mas também não estragaram a personagem. Putz, mas finalmente não, porque a gente já viu isso, mas é tão bom ver Jedi usar a força como deve de ser, meu. Sim. Fogo. Darth Vader pega a nave, puxa a nave e arrebenta aquilo, arregaça tudo E aqui. Nossa, isso é tão bom. Depois o episódio final deles a porrada lá das e pedras, pedra isso, voando tá brutal. e depois o gajo subterrado lá segurando as pedras só com a força. Sim. Isso é muito bom. Essa muito parte da bom, câmera a muito bom. entrar ali pela frecha, né? Sim. Pela frecha Sim. Não, das rochas e de repente está lá ele a segurar, As pedras, segurar com a as pedras força. a aguentar as pedras com a força. Está muito fixe. eu aceito qualquer outra série, desde que esteja qualquer Pois, coisa parecida com isso. Pode ser. Aí que tá essa relação abusiva, tá vendo? Pois. Eu aceito 5 episódios merda pra ter um Pois, episódio bom. claro, Isso sim, que é sim. foda, Só que o mano. problema é Compensa que eles tudo, com né? isso não vão conquistar novos fãs. Eles só estão a ir a buscar os fãs antigos. Pois, eu... Mas, tipo, a cena é essa. Tipo, eu pensei, tipo, não, tipo, putz, isso é ruim. Se calhar eu não sou o público-alvo, tá vendo? Como a Miss Marvel. Miss Marvel, eu não sou o público-alvo daquilo. Tá vendo? Eu vejo aquilo porque é Marvel, é história, tudo ligado, mas eu tenho noção que eu não é o público-alvo, então eu chego a gostar daquilo. Mas Sim, mas não... Star Wars, eu gosto de Star Wars, eu vou consumir qualquer coisa de Star Wars. sim. Tô pensando em ver a série Rebels agora também. É. Por causa disso, tá vendo? Eu vou ver Sokatano, eu vou ver qualquer outra coisa. Se tiver uma segunda temporada do Boba Fett, eu mais vou ver. aquelas referências, aquelas histórias. Só que a gente no... Sim, eu só não vou ler os livros porque eu sou Só preguiçoso que a pra gente no cacete. Star Wars, a gente estamos muito fincados nessa história do que aconteceu antes. O que é que a gente, pronto, eles tentaram fazer a história, a nova trilogia, que é uma história de depois, e estragaram, fizeram o que fizeram. Só que acho que a gente devia continuar para depois, não estar sempre. Porque a gente está sempre a falar das mesmas coisas e depois as mesmas coisas acabam por ficar presas porque, pronto, eles na série querem fazer qualquer coisa diferente. Não podem, em causa do filme. E eles, ok, então vamos seguir outro caminho. Ok, a gente não pode seguir outro caminho. Mas porque é que. Mesmo que isso Eu está nos livros. estive a pensar nisto, né? Devia ser uma história depois de Star Wars. Depois do episódio 9.
Ou então a gente Então, esquecer que o eles tentaram fazer isso no episódio 8, né? do 7, 8 Mas e 9, depois só que tiraram o. Não, foi mais no 8, né? Que apresentaram ali novos conceitos dos miúdos com a força e tudo mais. Mas mas depois, no episódio 9, quiseram voltar e estragaram tudo. Não, mas isso. Mas, tipo, o episódio. Os últimos trilogia que vocês estão falando, Sim, né? sim. Então, isso teve. Isso foi muito. Muito. ahn, deixa eu começar de novo. Esses episódios sofreram muito por causa da briga exato, entre os porque Pois, diretores. sim, o episódio 7 eles dão uma coisa, no episódio outro já é outro diretor, ele já está a mudar a história toda, depois chega o episódio Sim, depois e a vem, gente volta o fica. outro. Volta o outro e começa a mandar Exatamente, boquinhas pra ele. Yeah. dentro do Mano, filme eles estão a mandar bocas um para o outro. Eles dentro... Pois, yeah. Mano, pra falar mal dos outros tem o Exato. Twitter. Vai lá no Twitter e fala mal dele. Deixa o trabalho. Seja profissional, cacete. Você tá na porcaria do Hollywood. Sim, mas Não vai trabalhar o acho- trabalho de muita gente por causa de uma birrinha contra o Mas diretor, eu mano. acho que isso também vem da parte superior, da parte do produtor, Não é. Isso é tipo, o diretor tem poder criativo nisso. Sim. E ele mudou coisas, sabe? Num episódio o Luke pega Exato, o não quer lightsaber saber e joga pra daquilo. trás. No outro, a Rey vai jogar o lightsaber no fogo, ele pega assim, Exatamente. não é assim que você trata um lightsaber. Tipo, manda a boca direta pro diretor, tá vendo? É. Isso é uma inconsistência na forma de como o Luke, que é um mestre Jedi, já há, sei lá quantos anos, sei lá, 30, 40 anos, Uhum. tá vendo? O maior Jedi de todos, E estamos tá vendo? e parece que estamos aqui bipolar. O gajo Mano, hoje pois quer, é. amanhã já não quer, para a semana logo se vê. Sim, Um, tipo, os roteiristas eu acho que eram os mesmos, né? Acho que Pois, não sei, mudou, mas não sei isso- se mudou também. Tipo, isso eles sempre. Cada. Para Eles sempre ver mudam. essas alterações Epá, todas. Mas, tipo, tem que ter. É como nos jogos RPG, tá? Você escolhe, tipo, como o teu personagem vai ser e a tua Tens que ser atuação vai coerente, ser. As tomadas de decisões vai ser de acordo com o perfil do personagem. claro. Você não vai ser, tipo, um Cocked Evil, que é, tipo, porra louca, malvado, e depois, tipo, ajudar dando esmola pra um mendigo que tá ali E no se houver lado. essa Né? alteração, isso tem que ser com coisa com tempo. E que vai uma coisa justificada, não é assim. Sim, Sim, exato. tem que fazer sentido, a Sim. transformação tem que fazer sentido Não é, com o que pois, acontece não é na porque, história. olha, hoje acordou bem disposto. Não pode ser assim. Mas pronto, acabando aqui o Yeah. episódio, Claro, coisas mas boas isto que temos. É a eu depois estive Leia. a pensar, Muitas né? vezes parece mesmo a Leia. Vocês não repararam que a Leia, às vezes a postura dela fazia lembrar mesmo a Leia dos filmes. Ela fazia aquela Sim, sim, postura, sim, sei lá, a sim, maneira sim. dela. Sim, a personalidade da Yeah. Leia Tá lá tá toda, on sim, point sim. mesmo. Isso foi um acerto. E mesmo a relação entre como eu disse há bocado, a relação entre a Leia e o Obi-Wan está espetacular. E tu sentes que há ali muito respeito e, É aquelas conversas entre e eles. paixão entre eles, né? Sim. Aquele, Que dela conhecer gostei o Obi-Wan conhecia a mãe e depois era apaixonada por uma das melhores amigas da mãe e que via muita personalidade delas ali na criança. Sim, ele é o único que sabe que conheceu os Apaixonado pais, por a melhor era amiga os também. pais deles, não é? Do Luke e da Leia. Portanto, ele é a ligação, eh, é a única ligação que a Leia e que o Luke têm Sim. com os pais. Sim. Portanto, isso é Sim, muito exato, forte, exato. não é? Daí o último episódio que ele fala da mãe. Fala da mãe para a Leia Sim. e explica como é que ela é. E diz os pontos fortes da mãe e os pontos fortes do pai. Fortes E do que- pai e ela tem os dois. Exatamente, ela é uma junção. Tem os pontos fortes de um e do outro. Yeah. Yeah. Mas queria-vos falar era mais desta nova fase do Star Wars, né, das séries, que eu acho que até podia funcionar se eles continuassem na mesma onda do Mandalorian, que é apresentar algo novo. Mas, Nós sabemos que há o Luke, que há o Darth Vader, que há o Império, que há a Resistência, que há isso tudo ali à volta, e é falado, não é? Eles falam sobre isso, mas tu estás a apresentar algo novo. Não tens que ter lá o clã Skywalker, não tens que ter lá o não sei o que mais, não tens que ter lá
os Jedis. Sim, a gente vai ter uma. A gente vai ter agora uma série que é totalmente off disso, não é? Só que eu não lembro de quem que é. É o Não, Nandor. O esse Andor. é, Andor. esse é antes também, Andor. não é nova. Esse é do É o Rogue gajo One, do né? Só que a Rogue gente já One, sabe que Sim. ele vai É morrer. uma prequela, acho eu, A né? gente já sabe que ele vai morrer no filme. Melhor assim também. Também Sim, só que não quando eu estende digo uma muito, história tá vendo? nova é como o Mandalorian, que é uma história já depois. É a continuação. Desde Ah, de morte do Darth Vader para a frente. Sim. ah, Vamos ver como vai ser sim, a Sokatano e agora que também. eles apresentam novos conceitos, né? E depois olha, até a própria banda sonora respeito ao original, mas tem, tem ali algo de novo, né? E eu adoro a banda sonora do Mandalorian. Apresenta personagens icónicas também como os outros filmes, o Mandalorian, o Boba Fett e Sim. outros à volta. E eles, O Mandalorian é do Kevin Feige, não é? sim, sim, e do como é que se chama o outro? Taika. Não, é Não, um Taika. gajo que trabalha, são dois gajos. O Dave O David Filoni. Filoni. É o Dave Filoni e Ok. E o Obi-Wan de quem? Epá, eles estão sempre envolvidos, esses dois. Hum. Esses dois são os que cuidam do processo criativo, vá, Sim. mas esta foi a Deborah Shaw, uma Hum. diretora, que fez 2 episódios do Mandalorian Ok. muito bons, mas que aqui é o que tu dizes, provavelmente não houve tempo, é o roteiro também, e estavam a preparar tudo para Hum. aquela cena final. E eles deram tudo naquela cena final. Pior que nessa série não dá nem pra vender boneco, mano. Pois. Ah, Não dá nem pra olha, vender se boneco. tu. Quer dizer, dá pra vender mais Sim, Darth Sim. Vader e dá pra voltas vender a aquele vender os robôzinho. mesmos. É. Pô, mas essa série, os personagens secundários foi mesmo qualquer coisa, hein? Fogo. Pois. Foi mesmo qualquer coisa. Mesmo aquela Tala, né? Caiu um monte de gente. Epá, Aquela que se sacrificou sim, pra que ela salvar o morre, pessoal. mas tu nem sentes. Hum. Nem Sim. sentes ali muita coisa. Ok, está bem, morreu, vá, segue. Ela tinha que morrer, que Que é para pena. eles Segue em salvarem. frente. Pronto, Mas o Star Wars tem muito medo de matar Ah, personagens. Não, fica sempre ali em ganhar. Morre, mas depois não morre. Depois morre mais à frente, mas se calhar não morreu. eu não sinto isso na primeira trilogia que em termos cronológicos é a segunda. Eu não sinto isso. Sinto que há ali mortes que tu, por exemplo, o- os tios do Luke morrem Tá bem. caramelizados, né? Oh, Já mas isso ficam aí. ali. Mas Não isso são aí. principais. Aí é a chamada para aventura, não é? Tá bem, mas Essa é a são chamada para mortes aventura. que pelo menos têm ali Não são significado e os tu principais. Isso sentes. é. ah, Não, mas ele precisava de algum motivo Claro, então, para. mas aqui nem isso tu tens, não é? Tu, tipo, a tala dá algum motivo a alguém para. Mas pronto. Sei lá. Tipo, no episódio 1, né, ele precisava de algum motivo para buscar o Obi-Wan. Porque se ele estivesse lá hostil, o Obi-Wan nunca ia vir buscar ele. O Claro, Obi-Wan ia sim, sempre sim. ficar lá, no lugar, na caverna dele, a proteger o Luke. É, Só isso. sim. Não ia fazer nada. Precisava ter alguma coisa drástica pra tirar ele de casa, basicamente. Yeah. E também ele já era velho. Ele tinha que ter pego o boy pequeno. Ele tinha que ser pego pra treinar antes dele ter conhecido. Quando ele. Mais, tipo, sei lá, uns anos mais novo. Não, Sim, mas, Porque normalmente é assim, mas ele né? explica aqui um bocadinho O- isso, não Os é? Jedi, Sim. os Jedi Que deixam é- a família pra trás pra treinar. Mas se calhar isso. Uso a força, combate. Mas se calhar isso é que também fez com que o Anakin depois tivesse aquela raiva e fosse para o lado negro da força. Se calhar, por exemplo, o Luke, como teve ali conseguiu ter uma infância e teve ali a família e tudo mais, se calhar isso depois fez com que ele Sim, que eles no último episódio explicam tivesse isso. força. Você não pode. Mas aí estás a fazer exceção como regra. Porque todos os outros Jedi, desde de criança, foram Jedi, Sim. sabe? Claro, sim, Mas sim. o que a série explica aqui é que vamos deixar o Luke ser criança mais uns tempos, não vamos treiná-lo já. Pois. Mas isso. Yeah.
Mas o, Não, mas o a Luke. cena era nunca treinar o Luke. A cena era nunca treinar o Luke. Pois. Ele até que fala, ele tem que ser mesmo uma criança, não tem que ter treino nenhum, deixa ele em mas- paz. Mas, Ele sabe o como que é destino dele perigoso era esse, aquele, não é? É. Sim, mas isso é mais pra frente. Mas pronto, Epá, sim. acho que ficamos por aqui ou Eu acho querem? que esta. Sim, acho O que episódio ficou grande também. a série valeu pelo aquele final. Tem alguns pontos fortes, mas pontos muito fracos, né? Da- Como Sim? arcos de personagens que supostamente tinham que ter importância e não têm, porque esta série é sobre o Darth Vader e o Obi-Wan Kenobi, e depois tem ali uma, uma relação secundária que é a da Leia com Obi-Wan. Portanto, esses dois núcleos funcionam bem, tudo o que está à volta não faz muito sentido, né? Uhum. E acaba por nos tirar às vezes do núcleo principal. Portanto, acho que sim, acho que valeu pelaquela luta final, pela Leia como personagem e pronto. Sim. Pontuações, É por aí. como é que a gente vai ser hoje? Vai ser quantas quê? Quantas leias? Quantas... Não. Temos agora a inventar assim. Isso é para as pessoas que estão a ver o vídeo no YouTube, vão ver que isso aqui é tudo muito bem planeado. A gente está aqui tudo estudado, a gente sabe, tem os nomes todos. Ah, mas isso vai ser vai ir sem corte por Isso vai sem YouTube? cortes, acho eu. Não sei se. Ah, Então Não vai o não. Tiago é que tem que tratar disso. epá, eu não sei se vou ter tempo para fazer Por isso é grandes que eu estava a cortes. dizer os brutos. Ah, tipo, essa parte, as pessoas estão a ver isto. Por isso, pessoas, vocês estão a ver que isto está tudo muito coordenado, muito bem planeado. Então, e vai, e o nome? Portanto, Quantas quê? isto vai ser quantas quantos níveis de força nós vamos dar a esta série? Quantos robozinhos... Começa a amava... Vocês repararam que o robozinho da Leia, que era a Boba, parecia o rato Mickey. Que ela levantava assim as... Pois parecia. Yeah. Até parece, na abertura aparece, quando Por começa isso. a aparecer aquele. Então, se calhar Tipo, os capacetes todo, aparece o Yeah. robozinho com as orelhinhas pra cima, assim. Por Ué, isso, era o se Mickey calhar, aquilo. pode Então, ser se calhar bolas. Quantas bolas vamos dar em homenagem ao rato Vamos a Mickey? isso então. Vá, diz lá, Cristiano. Midi-chlorians, né? Quantos midi-chlorians Como é que vocês é? vão Como é dar? que é? Mediclorians? Midi-chlorians. Que raio de nome é esse? Midi-chlorians. Porra, você não conhece essa? Se você não conhece isso, você não é Então não sou. muito fã do Star Wars. Não conhece muito de Star Wars. Ganda boca! Ganda boca, fogo. Agora fiquei ofendido. Ganda boca! Eu agora fiquei mesmo chateado. Pô, mas vai ser mas isso vai ser mais Bem. complicado, porque eu não queria dar nota pra, Eu vou dar uma pra essa nota. série. Tem coisa muito Por isso- muito ruim. Depois tem o final que é Por isso é bom. que. Epá, vamos Eu dar. eu vou dar a minha nota, Vamos vá. dar as nossas lolas só ao último episódio. Eu vou dar. Que mesmo assim. A Mesmo minha assim. bola vai ser mas vá. 0,482 bolas. Caralho, foi baixo, hein? Foi baixo, quase hein? satisfatório. Quase no meio. Bem, então eu dou. Epá, eu vou dar nota positiva. Eu vou dar 0,5621. Eu vou ser mais sucinto. Eu vou dar Pronto, 0,5. fácil e eficaz. 0,5. Ok. E a nossa É, Lola. porque é aquela A cena, nossa mano. média final É de Star Wars, Lolas. mas é Star Wars. De Lolas é 0,5147. Fica... Não, foi mal. Aí é só para vos dizer que. Está à frente do Boba Fett? Diz-me que está à frente do Boba Fett. Não, está atrás do Boba Ei, Fett. pelo amor de Deus.
Quê? Eu e o Pablo demos aqui uma bela nota ao Ai, Boba vocês Fett. são umas bestas. Vocês são umas Quê? bestas. Nossa, Ai, vocês são umas bestas. não dei nada. Quanto que eu dei Espera pra aí. isso? Deste 0.8. Ai, ai, 0.8? O Nossa, Boba Fett. Tá errado Vocês isso? são umas Tá errado? bestas. temos que voltar ao episódio e ver. Vocês são os meus bestas. Quanto é que eu dei no Boba Fett? Espera aí, quanto é que eu dei Está no Boba errado. Fett? 0.45. Dei mais. Calma, estou bem. Eu até agora estou bem. Não, 0,5? 0,45. Pois o meu também deve estar mal, meu. O meu está 0.77. Não, vocês é que são. Também deve estar Vocês mal, é que gostam de dar. Temos que voltar ao episódio. Vocês é que gostam de dar notas altas e depois eu é que estive bem. Eu fui o único que dei uma nota negativa. Vocês, não, vamos dar 0,5. A gente pode tirar Não, o que isso Boba agora vai Fett estar dessa a lista? listagem final. E agora vocês vão ter de aceitar o vosso erro até ao fim. É. Ainda bem que tem outras coisas muito melhores, né? A vossa pala. Olha, mas a nota mais fraca, a média mais fraca que está aqui entre filmes e séries é o Uncharted. Mas Zero, é só para dizer que a 0,33. vossa pala Boba Fett, segundo o Não Foi Por Mal, o Boba Fett é melhor que o Obi-Wan. À vossa pala. Agradeçam. Putz, mas é foda, mano. É complicado mesmo. Star Wars é muito complicado. Epá, tem muita. Qual é o problema de Star Wars? Tem muito sentimento, meu. Tem muita nostalgia, são muitos anos, exato. né? São muitos filmes, muita coisa. Então aqueles fãs que leem, que veem as séries, que tudo mais, Os jogos, há tem jogos. muita bagagem. Os jogos. Também faz parte da história. Até já querem fazer uma série sobre o Fallen Order. Dizem que falam muito bem do jogo. Olha, tenho esse jogo para jogar, por acaso. Bem, Dizer que é fixe. Bem, Eu já pessoas. joguei isso. Tomei um spoiler que estragou o jogo todo pra mim. Já sei qual é que é o spoiler. Não vou falar porque eu quando vi essa cena fiquei... Também Mas tomei pronto. spoiler. Pessoas, olhem, Fogo. a gente falámos aqui sobre o Obi-Wan, não falámos assim muito dos episódios, falámos assim coisas salteadas. Mas Nossa, a gente não consegue tipo, pegar um assunto e ir até o final, mano. A gente sempre não, divaga é por normal, porque isto o universo todo. Star Wars acabamos não é por falar só um Star bocadinho Wars, é sobre- tudo. Todos os episódios que a gente faz É. aqui, a gente não Sim. consegue ter uma linha de conversa, a gente mistura tudo. Mas se não fosse assim, não era ou não foi Mas por mal. falamos num todo. Se não fosse assim, não era ou não foi claro. por mal. Por isso, se vocês ficaram chateados com alguma coisa que aqui foi dita, Pablo, abraços, Não foi por mal. beijinhos a todos. Até para a semana, malta. Agora já posso fazer gestos. Tem mais pessoais. Agora já posso fazer gestos. Tchau, malta. Tchau, tchau. Portem-se.